Recapitulando para vocês como vai começar, como vai acontecer, né? Essa Sebastião Moraes, ele está candidatando aí à vice-presidência, ele é atualmente gerente de marketing, né, da UCJ. E ele vai ter 10 minutos de apresentação, aí só fazendo uma transparência para vocês também, de que ele vai apresentar sem slide, tá? Porque ele passou do horário de envio do slide, então ele vai fazer a apresentação dele sem o direito de apresentar slide, tá, pessoal? Mas ele vai ter ainda assim os 10 minutos de apresentação, e aí logo depois a gente vai ir para a rodada de perguntas programadas, né? Que vai basicamente funcionar com 30 segundos para ele ler a pergunta e 2 minutos para ele responder cada uma delas. E aí, depois a gente vai passar para a rodada de perguntas, né? Que começa com a ordem, né, de conselho, diretoria, gerência e consultores. E aí vai ter 30 segundos, cada um vai ter 30 segundos para formular a pergunta e o Moraes vai ter 2 minutos para responder cada uma delas também, já somar no tempo das réplicas e tréplicas nesses 2 minutos também. E a gente vai utilizar esse formato de conversa mesmo, né? Então, bem livre esses 2 minutos. E aí, preparado, Moraes? Se você quiser começar, eu vou colocar um cronômetro aqui, né? 10 minutos. Assim que você colocar essa final. E aí agora, lembrando, pessoal, que assim que o Moraes começar, a partir de agora é proibido sair da sala, tá? Inclusive para ir beber água no banheiro não pode, tá? Então só o final da sabatina. E aí, se você estiver pronto. Tá. Então, pode começar, né? Então, boa tarde, gente. Meu nome é Gabriel, como vocês já conhecem. Eu vou, como a Júlia disse, eu não vou apresentar o slide, mas eu vou seguir a ordem que já é de costume. Então, eu vou passar pelo histórico e motivação, depois uma análise da gestão atual, propostas e resultados e considerações finais. Então, começando pelo meu histórico e motivação, eu entrei na faculdade em 2023.1, fui calouro, conheci a UCJ, tive meu primeiro contato, gostei muito de um evento que foi o Conecta Fácil, mas fiquei inseguro em participar, entrei no segundo semestre de ADM, 2023.2, onde eu fiz meu trainee, fui efetivado como consultor em 2024.1. Durante o trainee eu peguei o Minas Oculto e o Canabinoides, depois como consultor continuei no projeto Canabinoides e trabalhei no ABESC também, até que eu fui para a gerência de marketing e agora eu estou me candidatando para a vice-presidência. Agora, passando um pouco sobre a análise da gestão atual, dentro do foco da presidência, a gente trabalha principalmente ali com relacionamento com stakeholders, gestão da estratégia. Perdão, deu um branco aqui, mas enfim, vou começar pela análise com stakeholders. Hoje a gente tem uma situação que a gente tem apenas 2 membros em cargos médios. Esse é um indicador informativo que a gente tem, que não impacta diretamente no operacional da empresa, mas acaba impactando no nosso relacionamento com as instâncias, e é algo que no cenário anterior, ali no ano de 2022, a gente já chegou a ter 5 membros, um cenário muito mais favorável para a gente. Dentro desse novo pé, a gente também tem a perspectiva de retomar nossa posição como referência no MED, coisa que a gente já foi muito referência ali em 2015, 2016, e a gente acabou perdendo um pouco dessa posição de referência no MED. E também, um ponto a colocar assim, de interessante que eu coloquei na proposta também, é que hoje a gente já tem uma boa rede de empresas parceiras, então a gente consegue aproveitar muito bem isso. Vocês já viram ali a capacitação com a Vêneto, etc., participação da Red Bull também no processo seletivo. E a perspectiva que eu colocaria não é de abrir novas empresas parceiras, mas sim de aproveitar melhor as que a gente já tem. E uma inovação, assim, entre aspas, que eu trouxe também foi dessa gestão do relacionamento com os stakeholders, de trazer os membros também para essa análise, que os membros também são stakeholders da empresa. Então, principalmente nesse cenário onde a gente não tem um diretor de RH previsto, existe uma participação muito ativa da presidência nesse papel. Agora, falando um pouco sobre a visão da empresa, a nossa visão é tornarmos milionários até 2026, atualmente, a nossa visão atual, que mudou da visão anterior, que seria de ser a UCJ 21, 23, tinha a perspectiva de ser referência no mercado de consultoria de gestão. Então, a visão que antes era metrificada pelo indicador referência de mercado passou a ser pelo faturamento e NPS, mas numa análise histórica a gente vê também que o faturamento ele acaba não atingindo as metas desde 2021, constantemente, que eu digo. Ele atinge as metas, mas não tem uma boa constância.
assim como o NPS também, a gente consegue bons NPS, mas não necessariamente promotores, com constância. Agora, dentro do foco do FMG, que tem a perspectiva de expandir o corpo operacional através da atratividade da UCJ na face, esse passou por mudanças mais severas, digamos assim, de um planejamento para o outro, cortando a maior parte de seus indicadores, e a gente permaneceu ali com inscritos no PS, NPS fácil, que também é um problema, é um desafio cíclico da empresa, de conseguir ter uma boa representatividade na face, consequentemente conseguir rodar uma boa pesquisa com uma boa quantidade de respondentes, e a diversidade também, que também é um desafio histórico, mas que vem melhorando conforme o tempo, e agora nesse novo PE consegue ter melhores resultados da diversidade da empresa. Dentro do foco inovação também, a gente tem duas perspectivas. Uma é de aprimorar a gestão interna da UCJ e a outra é de atender às demandas do cliente, né, de diversificação das soluções. Essa também passou por uma mudança. Então, anteriormente, a UCJ ela tinha uma perspectiva muito de atender às necessidades dos clientes, de acordo com novas soluções, então abrir novas soluções, pensar em novas soluções. Hoje em dia, a empresa já tem uma perspectiva muito mais voltada a executar as soluções que a gente já tem disponíveis dentro de um ciclo ali de 1 ano. Porque, pela natureza de EJ e a rotatividade de membros, esse novo PE já foi elaborado pensando que isso seria muito, muito bom, seria muito desenvolvedor para os membros executarem diferentes soluções, mas sem precisar inovar necessariamente. Aqui a gente trabalha com os indicadores e iniciativas concluídas nesse novo PE, que começou como iniciativas válidas, mas por uma questão da execução das iniciativas passou a ser iniciativas concluídas, que é uma coisa assim que a gente tinha um maior foco no PE anterior, pelo indicador de inovação, mas que também era bem desafiador e aparenta ter uma boa perspectiva futura, esse de iniciativas concluídas. Soluções vendidas, que antes eram novas soluções, como eu disse, né, tinha muito essa visão de inovar com novos escopos, e a gente apresenta bons resultados nessas soluções vendidas. A gente já foi um indicador que a gente bateu a meta nos 3 trimestres desse ano, e também sobre a execução da estratégia, que é um indicador da presidência que contabiliza a soma de todos os indicadores que atingiram a meta. Esse indicador ele passou a ser notificado agora nesse novo PE, e ele também passa por alguns desafios, porque a gente tem atingido ali uma média de 3, 4 indicadores, de 11, 12 que a gente costuma notificar nos trimestres. No foco excelência, que tem essa perspectiva de garantir a excelência nos projetos de consultoria, ele é um pouco desafiador, mas apresenta algumas melhorias nesse novo PE também. Ele vem melhorando conforme o tempo, principalmente se falando de fidelização de clientes. Então, a gente conseguiu atingir as metas de fidelização nos 3 trimestres desse ano. Foi isso mesmo. A gente conseguiu atingir essa meta, coisa que, historicamente, era um desafio muito grande durante todo o ano de 2023 e 2022. Tem a questão das orientações também, que são as orientações pelos projetos entregues, né, quantas orientações que vem oscilando, e tem também o número de projetos que atingiram as metas que foram estabelecidas, né, que é os projetos transformadores. Esse eu diria que é o indicador desse foco que é mais desafiador. Então, principalmente seria um ponto de atenção a forma como tem sido definida os indicadores, né, porque são os indicadores que a própria empresa cria para os projetos, e ele apresenta um certo desafio para ser batido, e isso tem a ver também com um pouco de temporalidade. Agora, passando para o foco vivência empresarial, onde a gente fala sobre formar membros capacitados através da execução de projetos e do contato com o médico. Esse foco, a gente metrifica ele pelo IC, que é o indicador-chave de alocação, a colaboratividade e o NPS, que antes estava no foco de implementação. O indicador-chave, como vocês conhecem, são as horas de trabalho ali, divididas pelas horas vendidas, e ele acaba que nesse planejamento estratégico a gente tem um certo desafio com ele, que já é histórico, na verdade. Ele vem apresentando um resultado mais ou menos assim cíclico, de piora e melhora.
O indicador de colaboratividade, ele não existia no planejamento estratégico anterior. Então, ele foi criado agora e ele apresentou bons resultados, apesar de certas especificidades que... Vou dar uma acelerada aqui, porque eu não estava olhando para o tempo. Mas, quando eu pensei na proposta, o principal que eu pensei foi no administrativo financeiro, principalmente no que se refere às finanças da empresa, que eu acredito muito que com as finanças saudáveis a gente consegue atingir muito a nossa missão e a nossa visão. A gente consegue, uma coisa que eu trouxe até na proposta foi de nosso cenário de finanças saudáveis vai fazer com que a leva atual dos membros pare de ter que pagar dívidas anteriores e também não precise gerar dívidas para as levas seguintes. Então, a gente poderia usar os nossos recursos para o nosso próprio desenvolvimento. Então, essa é uma premissa básica que eu tomei quando eu pensei em propostas para as finanças. Na análise do administrativo financeiro, existe um ponto de atenção ali muito grande para a sustentabilidade, que a gente está historicamente ali com uma média de 1 ano de sustentabilidade. Isso talvez poderia levar a uma reflexão da alteração desse indicador, da real necessidade da gente ter esse indicador de 1 ano e meio de reserva em caixa e atacar muito mais ali na questão da liquidez. A inadimplência geral também ela tem uma certa estabilidade junto com a inadimplência não recuperada e existe uma falta de alinhamento entre os gastos orçados e realizados dentro das células. Então, os diretores eles não têm Agora, pessoal, a gente vai estar passando para a rodada de perguntas programadas, né? Iniciando então, com as perguntas do conselho. E aí, lembrando a vocês, o candidato vai ter 30 segundos para ler e 2 minutos para responder. Vou colocar aqui 2 minutos e 30 segundos. 2 minutos e 30 segundos. E assim que eu passar o slide, você já Tá, então posso até se explicar por que o corpo de consultores não se engaja com a estratégia da empresa no engajamento do último PE para isso. Então, eu acredito que os consultores eles não têm essa percepção de que eles são sócios. Muitas das vezes, eu acredito, até conversando com os consultores, que eles não conseguem enxergar o real valor do seu cargo e que essa função de sócio da empresa, muitas das vezes, não é exaltada também pela gestão, pela gerência, pela diretoria. Então, apesar de ter momentos específicos que isso aconteça, eu acredito que poderia ter maior recorrência desse tipo de ação. O engajamento do último PE, o engajamento melhorou no último PE para esse. Eu acredito que o engajamento, de uma forma geral, não melhorou, até mesmo que isso se evidencia muito claro nessa mudança de PE de um para o outro, como a própria pergunta fala, e conversando com os diretores que elaboraram o PE antigo, eu também pude ter essa percepção. Inclusive, muitos dos indicadores foram reduzidos, alguns que eram estratégicos passaram para operacionais e informativos, e isso também realmente facilita a ação dos consumidores. Você mudaria na estrutura da estratégia para aumentar o engajamento dos membros e garantir que eles participem da condução do controle diretamente. Eu faria uma estratégia muito próxima à que já foi feita na RG operacional. Eu acredito que enviar o documento para os membros lerem antes e anotarem esses principais pontos de dúvida, exaltarem os pontos mais importantes também, porque a RG é uma reunião muito extensa e acaba que muitas das vezes não fica muito claro para nós membros quais são os pontos mais importantes, quais são os mais relevantes para determinada área, e é claro que cada um aqui vai ter um interesse mais direcionado à sua área ali de atuação ou à sua especificidade pessoal.
Cite 2 planos de ação complementares para melhorar o acompanhamento da estratégia futura. Vou passar então para a próxima pergunta do conselho. Isso eu acabei falando, essa primeira pergunta eu acabei falando sobre ela na apresentação inicial. O indicador anterior era iniciativa validada, você passou a ser iniciativas concluídas, porque muitas das vezes as iniciativas elas começavam a execução, mas não terminavam, então os responsáveis pelas iniciativas desviavam o foco ali com as demandas do dia a dia e acabavam não concluindo elas. Você acredita que a operação desses indicadores era capaz de melhorar a sua performance? Eu acredito que sim, seria bem melhor de melhorar a sua performance, porque a partir desse momento os responsáveis pelas iniciativas vão passar a ser cobrados e orientados em cima da conclusão dela, e não só do início da execução. Por fim, na conclusão, esse indicador tem cumprido o papel pensado na elaboração do PE, fomentar a inovação por parte do corpo operacional, caso não se porque isso ocorra, como você pretende, enquanto presidente, garantir esse momento de inovação. Eu acredito que a gente acaba... isso foi uma coisa que eu passei particularmente. Eu tinha algumas ideias, mas pela necessidade do edital de abertura, pela abertura do edital de inovações, eu acabei demorando um pouco para mandar as minhas ideias, e depois eu descobri que eu não precisava necessariamente disso, era uma coisa que eu poderia trazer à diretoria. Eu acredito que pela própria comunicação dos diretores, esse momento de inovação ali constante já é uma coisa que pode trazer bons resultados, mas de forma geral, uma das coisas que eu coloquei até na minha proposta, conversando com os diretores, eu vi que, no geral, os consultores nem sempre têm uma visão sistêmica da empresa e sabem exatamente ali, por ter essa falta de engajamento com a estratégia, muitas das vezes eles não sabem quais ações que vão melhorar o desempenho da estratégia da empresa, mandando iniciativas muitas das vezes que são mais voltadas para melhorias operacionais, melhorias incrementais ali nos processos da empresa. Então, foi uma das minhas propostas também trazer uma gerência de inovação vinculada à presidência para trabalhar em cima disso. Agora, então, para a terceira pergunta, do Conselho Administrativo. Isso aqui é mês a mês, né? Então, uma dessas... Deixa eu só ver as outras. Julho, agosto e setembro. Eu acredito que a falta de conformidade entre o que foi orçado e o que foi realizado pelo financeiro é uma das coisas que leva a esse cenário. A gente tem uma certa instabilidade aqui, que foi justamente pelo decote na reserva que teve que acontecer. Foi fruto de uma falta de documentação dos processos, de uma transição bem feita dentro da presidência. E a gente acabou, no último mês, tendo um resultado positivo pelo COFINS também, acredito. Não sei se nesse mês, mas eu tenho certeza que houve mês que essa restituição do COFINS acabou dando para a gente uma maquiada no resultado, onde ele ficou positivo, onde teria ficado negativo originalmente. E aqui a gente tem também uma grande situação que é da falta de planejamento para o dinheiro, porque essa restituição do COFINS ela chegou, mas como não tinha um direcionamento específico para ele, isso acaba se perdendo dentro do controle financeiro. Dentro desse cenário, a minha atitude seria realmente criar um planejamento dos gastos para essa restituição do COFINS. Eu também entendo que foi uma situação atípica dentro, conforme as viagens do ENED também, que
que tiveram que usar desse decote da reserva e precisa fazer para continuar cumprindo as obrigações financeiras alinhadas ao PF até o fim do ano de início de 2025. Então, eu acredito que o PF ele tem uma questão assim, que a previsão de receitas é feita conforme uma estimativa de vendas de projeto, mas isso nem sempre... Para a primeira pergunta da rodada da diretoria. Sobre a pergunta A, existe um desafio referente ao faturamento, principalmente. Eu acredito que esse não é herdado, é um novo indicador. Existe um desafio atrelado aos projetos transformadores, como eu mencionei. Esse foi herdado, referente à modificação dos projetos. Existe um desafio sobre... Para falar a verdade, existem muitos desafios, analisando outros indicadores. Existe o NPS, existe o próprio NPS, que tem a ver com a metrificação também, período de metrificação. Uma perspectiva... Tá, deixa eu olhar lá. Análise. Quando a gente pensa, como eu disse, a gestão da estratégia é um dos papéis principais da presidência. Então, apesar de ele não ser o responsável direto da maior parte dos indicadores, o sucesso da presidência é metrificado pelos indicadores como um todo que atingem a meta. Então, o papel principal da vice-presidência é dar suporte aos diretores e ter esse acompanhamento próximo. Uma das coisas que eu acredito que seria uma ótima ação para melhorar esse quesito é um acompanhamento ali semanal, bem periódico, com os diretores dos indicadores. Então, antes de fechar o ciclo, a gente deveria já ter constantes alinhamentos sobre como vem sendo o resultado e como que a gente vai reformular esse caminho. Agora para a segunda pergunta. Interprete a nossa visão e responda como ela está relacionada à nossa missão de ser uma incubadora de talentos. Essa visão está relacionada com a missão porque nesse novo PE eles definiram que isso seria metrificado pelo sucesso da missão seria pelo faturamento e pelo NPS. Então, se a gente está executando projetos e está tendo essa excelência nos projetos, significa que os membros estão sendo desenvolvidos consequentemente. Compare a visão do planejamento estratégico 21-23, que era a visão de ser referência no mercado de consultoria de gestão, atendendo as demandas, a diversidade de demandas dos clientes. E esse PE 21-23, essa visão tinha um gap específico que eles reconheceram depois, que considerava ser referência no mercado de consultoria de gestão sênior. Então não tinha essa diferenciação das especificidades que uma empresa júnior tem. E, consequentemente, não conseguia atingir muito bem esse resultado. Ele era metrificado também pelo faturamento com o NPS promotor. A posição que almejamos alcançar até o final de 2026 é de fato alcançável e justifica. Eu acredito que é sim alcançável e o papel da próxima diretoria e dessa também atual é criar um cenário interno da empresa onde os processos internos sejam
estejam bem alinhados, estejam bem otimizados para que a gente possa, de fato, atingir esse objetivo. Eu, particularmente, acredito que dentro do modelo de negócio que a gente tem, exatamente como a gente opera, não é alcançável, justamente porque se a gente for pegar esse curto espaço de amostragem de tempo que a gente tem, a gente não tem um cenário saudável para conseguir atingir 1 milhão. Foi uma das coisas que eu até considero que assim, a gente poderia, um cenário ótimo, onde o atraso está ok, onde as vendas são constantes, a gente consegue atingir 1 milhão no ano, mas isso não seria sustentável a longo prazo. Então, a empresa precisaria de mudanças. Terceira pergunta da diretoria executiva. Então, sobre a mudança do PL 21/23 para 24/26, eu já mencionei aqui diversas alterações aqui, desde o início da apresentação até a resposta das perguntas. E uma análise dos pontos positivos e negativos dessas alterações, eu particularmente, dentro da minha análise, eu percebi mais pontos positivos do que negativos. O PL se tornou mais enxuto, com indicadores mais precisos. Alguns indicadores que tinham um cunho mais operacional, mas que eram considerados estratégicos, realmente passaram para operacional, que eu acredito que é bem vantajoso para a gestão. E eu diria que foi uma alteração positiva. Esse foi um ponto de atenção, o novo PE da rede, eu acho muito importante, porque principalmente com esse nosso objetivo de retomar a posição de referência dentro da rede, a gente precisa cumprir com certos requisitos. Inclusive, esse novo PE da rede, dentro do foco que ele tem de impacto no ecossistema, ele traz um indicador de colaboratividade, que antes a gente não tinha, e que a colaboratividade agora passou a ser metrificada pelas ações que a gente toma em conjunto, que envolvem faturamento, e ambos os agentes têm contato com o cliente, porém a terceirização já não contaria, né, porque a empresa terceirizada não tem contato direto com o cliente, como a gente vem fazendo atualmente. Então essa seria uma mudança considerável. E também dentro desse mesmo indicador de colaboratividade, por exemplo, ele considera que a gente precisa ter uma ação colaborativa além de com uma outra EJ, também com um outro agente externo do mercado, seja uma outra empresa ou uma instituição de ensino superior, etc. Nós temos convergência e divergência, estratégia do CJ. Acabei de citar um ponto de divergência. Um ponto de convergência, eu acredito que é muito relacionado à retenção dos membros também. Então, a gente preza pela retenção e isso agora passa a ser mais evidenciado. Seria isso. Ok, então, começando agora a nossa rodada de perguntas. Pessoal, eu vou mandar uma enquete no informativo, tá? Então, vocês votem por lá e aí vai ser na ordem dos votos que a gente vai fazer a ordem das perguntas da sabatina. Aí eu tenho a opção da diretoria, gerência e consultores, mas a gente começa agora então com a rodada das perguntas da diretoria, ok? Já podem perguntar as perguntas. Vou começar então a minha pergunta, mas eu queria saber, eu queria que você voltasse na pergunta da programada que você não conseguiu responder, sobre as principais dificuldades que a gente herdou do PE passado, as dificuldades novas que surgiram no andamento desse atual PE, porque você, como você mesmo comentou, vai ser quem vai guiar a estratégia da empresa caso você seja eleito, então é até de suma importância que a gente entenda. Então, quais são os desafios que você mesmo vai ter que enfrentar caso eleito? Se você voltasse nessa pergunta e respondesse melhor para a gente. Certo. Bom, eu falei isso, dei uma pincelada no geral, né, sobre as alterações, sobre o que a gente herdou e o que a gente manteve. Eu acredito que o indicador-chave também é uma questão principal, que antes era identificado como operacional, passou a ser estratégico devido à importância, e foi um problema herdado. Não é algo que eu posso atuar diretamente, por ser algo muito envolvido ali
ali com projetos e RH, essa questão da alocação, mas é uma das propostas que eu trouxe também da melhoria das capacitações técnicas, que é uma das demandas dos atuais consultores e que também estão em convergência com esse histórico desse indicador. Sobre a fidelização de clientes, foi uma das coisas que eu tinha mencionado na apresentação também, que foi um problema, na verdade, foi um problema que essa nova gestão tem conseguido, né, pelo menos até então, manter positivo, a gente conseguiu atingir as metas, mas em contrapartida, os projetos transformadores também foi uma das coisas que eu mencionei, que a gente é um problema que a gente herda do PE passado. Isso eu acredito que, como eu disse, a atuação não ser direta, não é uma atuação direta da presidência, mas envolve ali também uma visão sistêmica e estratégica junto aos diretores do projeto para conseguir mitigar esses problemas. Uma outra coisa também que eu ia mencionar, sobre a execução da estratégia. Então, foi uma das coisas que é uma coisa que foi trazida agora recentemente por esse novo PE, mas que desde o seu início também não tem conseguido performar muito bem. Então, isso é reflexo indireto da atuação da presidência, mas diretamente tem a ver com os indicadores específicos que são atribuídos às células. Moraes, primeiramente, parabéns pela sua candidatura, pela proposta. Eu queria voltar no tópico de engajamento, porque eu não fiquei satisfeito com a sua resposta em relação à pergunta do conselho, que foi a primeira, que seria como engajar os membros na estratégia. Então, eu queria te dar um contexto um pouco maior, porque eu acho que, assim, parece que você não aprofundou tanto nessa questão do engajamento na sua proposta, na sua apresentação também não viu muito isso, que eu acredito que poderia ser o maior ponto onde a presidência poderia atuar. Então, a gente teve um retiro de membros com 17 pessoas faltantes. Nossa RG estratégica, que é uma das reuniões mais importantes, tinha apenas 27 membros. A nossa última RM tinha apenas 25 membros. Hoje aqui, a gente tem cerca de 27 membros também. Lembrando que a gente tem um corpo operacional de 43 pessoas aproximadamente. E você traz aqui como uma forma de melhorar o engajamento, abrir espaço na RM, mas a gente nem está tendo essas pessoas participando da empresa. E também você falou de mandar a RG para poder vender e gerar discussão. Mas eu sinto que o buraco é muito mais embaixo, parece que você não conseguiu detalhar isso para a gente. Então eu queria que você falasse claramente qual é o gap que a diretoria atual tem, onde a gente está falhando para não conseguir engajar os membros, e o que você vai fazer de diferente. Concordo com essas pontuações, inclusive concordo que é um problema mais enraizado. Eu acredito que o principal gap atual é a falta de um diretor de RH, que trabalha justamente nessa parte da manutenção da cultura da empresa, engajamento dos membros. Isso acaba afetando indiretamente a gestão da estratégia pelos membros. Então, quando os membros eles estão naturalmente desengajados já antes dessa parte da gestão estratégica, é claro que eles não vão se engajar na estratégia da empresa. Eu acredito que isso vai muito ao encontro da questão da percepção de valor que os membros têm de fato na empresa. Pois se a empresa não estiver alinhada com os objetivos dos membros, eles também não estarão alinhados com os objetivos da empresa. Desculpa, mas o que o diretor de RH faria de diferente que a gente está fazendo? Justamente essa parte. Então, hoje a gente tem uma situação que não existe um diretor de RH e é uma situação onde a presidência acaba cumprindo as necessidades ali mais essenciais da diretoria. Eu acredito que esse problema é realmente na manutenção da cultura e do engajamento dos membros. Um dos pontos que eu acho muito importante é o seguinte: o retiro realmente, 17 pessoas faltantes, as RMs também com muitos faltantes, e as pessoas elas não conseguem. Gostaria de voltar a pergunta sobre PE da rede. Fiquei muito satisfeito com a sua resposta, como assim. Então, eu gostaria de saber o principal objetivo do planejamento estratégico da Brasil Júnior de 24 e 25. Qual seria a visão deles? Olha, eu não vou lembrar exatamente a visão em si, então isso realmente está escrito lá, mas a frase em si eu não vou me recordar. Mas eu sei que no planejamento como um todo eles trazem muitas... Então, vamos agora para a visão. Vamos passar qual é a visão aqui e depois a gente pergunta através da visão. Tá. A visão dela esse planejamento estratégico, ser um movimento de liderança
protagonistas que impulsionam o desenvolvimento sustentável na rede, construindo ecossistemas de impacto. Diante disso, o principal foco é esse desenvolvimento sustentável das empresas juntas. O que você, como administrativo financeiro, como vice-presidente, futuro presidente do CNJ, vai trazer esse desempenho sustentável nesse ano da sua gestão? Sim, tá ok. Eles trazem essa parte da sustentabilidade e do desenvolvimento em rede, que eu já pontuei agora. Agora, acho que o principal ponto aqui, a gente deve talvez diferenciar a sustentabilidade financeira, que é a responsabilidade do administrativo financeiro, com a sustentabilidade quando a gente pensa em questões de sociedade, ecológicas, responsabilidade social, esse tipo de coisa. Então, eu queria te perguntar exatamente qual que é. A principal parte, acho que você deve ter visto também da rede como um todo, é a mudança do ordenamento, do faturamento, como calcula esse indicador. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa sustentabilidade financeira que você quer trazer para o seu. Certo. Foi um dos pontos de muita atenção dentro das minhas propostas. Então, a primeira proposta que eu trouxe, inclusive, pensando em sustentabilidade, que é um indicador que já, desde o início do PE passado, já não atinge as metas, é exatamente ter essa liquidez maior do nosso patrimônio. Hoje ele está alocado, enfim, ele até então estava alocado numa reserva financeira que não tinha tanto liquidez e facilidade de acesso, e eu trago a proposta de a gente trabalhar com 60 dias de custos em caixa para que a operação se mantenha rodando, independente de qualquer desafio que a gente tenha, tem relação direta com o desfalque que teve na reserva dentro das perguntas ali. E eu acredito que... Passando então agora para gerência, eu vou seguir a ordem que está aparecendo para mim, tá? Então se estiver diferente da de vocês relevem um pouco, porque pode ter acontecido, muita gente votou ao mesmo tempo, então a gente vai começar com o Leandro. Pode perguntar. Boa tarde, para você candidato pela proposta. A minha pergunta para você ela tem duas partes. Na primeira, eu quero que você diga para a gente aqui quais são os principais desafios que você entende que a CNJ vai enfrentar no próximo semestre. Tá. No próximo semestre, eu acredito que o principal desafio vai ser a questão, novamente, da... Olha, a visão principal que eu tenho aqui é da nossa visão, que é metrificada pelo faturamento e pelo NPS. Eu acredito que a falta de constância nas vendas e o inicial e o IC alto que a gente está hoje em dia vai ser a principal desafio que a gente vai passar. Certo. Vou partir para a minha segunda parte agora. Eu queria perguntar sobre a questão de prioridade e realismo de implementação dessas propostas. Assim, eu queria te perguntar, como que você está planejando definir e priorizar as propostas, né, e que você apresentasse também quais os critérios para definir como você vai implementar e a ordem da implementação das suas soluções. Pensando também em todos os recursos que a gente tem no CNJ hoje e com a capacidade operacional que a gente tem de colocar essas soluções possíveis em prática. Certo, entendo. Eu trouxe assim, diferentes propostas dentro dos diferentes campos de atuação da presidência. Eu queria te perguntar se algum ponto específico você teve em dúvida ou se é uma coisa mais geral. É uma coisa mais geral, mas assim, você indo para a vice-presidência, caso eu eleito, você ficaria muito na parte do financeiro, e eu sinto um pouco de dificuldade de entender um pouco como seria a sustentabilidade desse planejamento financeiro. Então, pode abarcar de forma geral, mas tem bastante essa parte financeira. Tá. Primeiro semestre de gestão é realmente como vice-presidente, que é responsável pelo financeiro, pelo COI e pelo núcleo social. Então, a principal prioridade ali dentro do primeiro semestre de gestão seria dentro realmente do financeiro, já começando talvez dentro da transição de cargos acontecendo esse ano, com alterações ali no planejamento financeiro. Então, eu acredito que a gente possa rever a forma da elaboração do PF. Não sei se isso seria algo que teria tempo hábil para fazer, mas principalmente o principal é o acompanhamento do PF que já existe, com uma certa transparência para as células específicas, para que eles tenham um controle assim, de quanto que eles já gastaram, quanto eles ainda podem gastar dentro do mês. Então, eu acredito que esse acompanhamento semanal do financeiro é de extrema importância. E dentro desse fluxo que eu propus, seria realmente a gente ter primeiro... Nicolas, agora. Eu quero falar um pouco sobre a otimidade do plano que é muito importante. E aí eu entendi muito que você colocou sobre o nosso plano do GF
processo padrão em muitas empresas, desde a entrada do cliente, ele já tem uma transparência de todos os contatos que eles precisam. Então, jurídico, suporte, financeiro e operacional. Então, o GP ele atua muito dentro da execução do projeto junto com a equipe dos consultores, mas eu acredito que é de extrema importância que esse cliente ele já conheça o gerente financeiro desde o início. Então, seria mais voltado a isso. Ele ser apresentado ao gerente financeiro, aos contatos do gerente financeiro, ter uma introdução ali para não causar estranhamento dali a pouco quando o gerente financeiro for entrar em contato para lidar sobre essas questões com o cliente, que muitas das vezes acaba tendo um intermédio ali da célula de projetos, mas é algo que a presidência como um todo e financeiro poderia, é uma responsabilidade do financeiro, sabe? Ele não precisaria sobrecarregar o gerente de projetos com mais essa questão. Célula de profit, Isso. Você acha que esse contato que ele vai ter vai solucionar? Assim, é muito maior. Mas Sim. como você acha que isso vai afetar? Do GF? Isso é uma coisa que vai afetar, realmente não é a ação de maior impacto, mas foi uma coisa que eu trouxe porque já é uma demanda existente, que esse estranhamento do cliente já acontece muitas vezes, e foi uma das coisas que eu quis trazer para que comece a ser feito como um processo padrão dentro da empresa, de acordo com as possibilidades também. Mas eu acredito que no que se trata de inadimplência, o principal seria esse contato próximo. Tanto é que eu trouxe fluxos de contato ali, assim como é feito no comercial, né? Tem um padrão ali de 3 dias antes, 2 dias antes, no dia, depois também. Então, um certo fluxo de contato do GF com esse cliente. E também uma questão já prevista em contrato da possibilidade de paralisação do projeto, caso haja inadimplência superior ali a X dias, que pode ser... Agora para a pergunta do André. Desculpa, eu não estou escutando. Claro. Eu acredito que existe uma possibilidade ali, desde o início, os consultores, quando eles entram na empresa, já é perguntado para eles quais os maiores interesses, quais soluções ele gosta, quer executar, quais eles não quer. Então, isso aí já pode ser mapeado desde o início e, de acordo com os primeiros 6 meses de gestão onde ele executa os projetos, captar essa percepção, se ele gostou das soluções que ele executou, não gostou, se ele gostaria de se especializar em outras ou em outra, e já proporcionar para esse consultor um plano de capacitações ali para ele poder se especializar na solução que ele tem interesse e, de acordo ali com o final do primeiro semestre, ele poder ser submetido a alguma prova ou algo assim que vai testar essa capacidade dele de ter essa excelência dentro da solução que ele tem interesse, para que ele possa executar somente ela no segundo semestre. Sim. O principal, a atuação ali é do RH principal e de projetos também, tanto é que foi uma das coisas que eu coloquei na proposta, que vai depender ali da priorização de cada célula, é algo que realmente não envolve especificamente a presidência, mas é uma ideia que, partindo desse pressuposto ali que a gente precisa reter os membros e até atendendo a demanda da maioria dos consultores, foi uma das coisas que foi interessante trazer, mas que realmente é um trabalho colaborativo e que tem que ser feito com muita assertividade. Então, os cursos seriam gravados, não passando para ele. A gente vai ver que só daí o para ele. Se eu for perguntar, aí o RH, se ele faz os cursos, ele fez também, quem faria? Então, isso poderia entrar muito, muito bem no PDI. Então, de acordo com o plano de desenvolvimento que ele já começa a trilhar, uma das coisas que eu acredito, inclusive, que o PDI já poderia ser feito desde o início da entrada do novo membro, ele acaba acontecendo só no primeiro trimestre, e ali o RH facilitar a vida desse consultor, indicando bons cursos para ele se desenvolver nesse quesito. Agora vamos para a pergunta da Maria Clara. Essa proposta
colaborou no caso do RH, considerando que eles traem as notas do RH. E responsabilidade da presidência e essas vacantes. Claro, acho que faz total sentido sua pergunta. Na verdade, eu quis trazer um pouco mais sobre esse relacionamento, justamente pela vacância do diretor e sem previsão da gente ter um diretor nos próximos meses. Eu quis trazer mais essa parte do relacionamento dos consultores para o relacionamento com os stakeholders e não falar tanto da interface, porque ela realmente não tem acontecido no último ano e sem previsão dela voltar a acontecer. Então, realmente, a partir do momento que o presidente tem que suprir a diretoria de RH, a interface é ele próprio, digamos assim, sabe? Então, eu quis trazer mais sobre essa parte dentro do relacionamento com os stakeholders e do presidente ter um papel mais ativo nessa função do RH. Sim, na verdade, eu gostaria, é uma coisa que eu já venho estudando, na verdade, com outras EJs sobre como funciona o RH, e eu acredito que existem algumas alterações, existe uma oportunidade muito grande para um próximo diretor, e eu gostaria de, posteriormente, poder mostrar isso também, como que o RH poderia agir, não apenas como ele já vem agindo atualmente, mas que é uma grande oportunidade para a pessoa que se dispor a tomar essa responsabilidade de desenvolver coisas novas e ter uma grande relevância também na empresa. Não só no momento, mas também no futuro, tipo, trazendo certas alterações. Sim. O que eu falei com o André é um exemplo, mas um outro exemplo possível também, eu acredito que uma coisa que é pouco comum em outras empresas e que a gente não faz, são momentos de integração e de interface aqui em BH, digamos assim, né? Durante o dia a dia da empresa, a manutenção da cultura no dia a dia da empresa, feedbacks recorrentes também é uma coisa que eu vi que é algo que é um pouco comum e que a gente acaba não fazendo também. Agora, para a pergunta da Mariana Sá. Eu tive algumas dúvidas em relação à operacionalização e, especificamente, algumas dúvidas que você fez. O primeiro ponto em relação à questão de feedback que você falou, uma rotina semanal de feedback. Assim, por que você colocou isso? Como a presidência faria isso? Como seria essa rotina? Quem estaria envolvido? Todas essas questões, sabe? Sim, inclusive esse é um ponto que é muito do trabalho do RH, mas eu quis colocar para que a gente esteja atento também ao que acontece no mercado e trazer isso para dentro da empresa também. Mas realmente a responsabilidade disso principal seria do RH, mas da presidência, no cenário atual seria da presidência de poder elaborar isso junto aos gerentes de RH. Mas qual era a outra pergunta? Como funcionaria isso? Sim, você uma reunião de 360, com feedbacks pontuais ali em relação a cada depois da apresentação, gerente para consultor consultor? Isso. Eu acredito que o modelo seria bilateral, então tanto os líderes para os liderados, quanto os liderados para os líderes, e os colegas também no mesmo nível entre si, de consultores, gerentes talvez não tenha tanta necessidade, mas eu acredito que o modelo que traria mais resultado é de formulário, para que a gente possa também ter esses dados com a gestão do conhecimento. Então, toda semana teria formulário? Formulário curto, não dentro desse modelo que a gente usa. Como que é mais ou menos esse formulário? Sobre feedback, sobre se os alinhamentos, os direcionamentos foram claros, se a execução foi dentro do que foi alinhado antes, esse tipo de coisa. Aí quem é responsável por analisar todos esses dados é o RH? Seria o RH. Hoje a gente tem plataformas de RH que inclusive já fazem isso, então ajuda o RH tanto a elaborar esses formulários com modelos já pré-prontos, quanto já tem os dados ali já prontos, automatizados na plataforma, sem a necessidade de usar o Google Forms ou o Pipe como a gente usa atualmente. Você acha assim, tipo, os dois RHs diferentes, é tranquilo eles fazerem isso, baseado nessas plataformas, vai realmente uma vacância na diretoria, que a gente está recomendando? Qual a sua concepção sobre isso? Olha, eu acredito que
é possível, principalmente com o apoio ali da presidência, que vai estar repondo esse trabalho do DRH. E os DRHs, eles têm uma alta de demanda muito quando é semana de... Agora para a pergunta da Nicole. Parabéns pela nossa candidatura. Eu queria mudar um pouquinho o assunto, porque a gente passa por um processo seletivo bem difícil nos últimos tempos, que você também do DRH atuou bastante para conseguir mais inscritos. E eu sei que assim, a presidência é muito responsável pela nossa imagem do CJ frente aos técnicos. Aí eu queria saber se você pensou por alguma coisa para trazer para a gente mudar internamente, para ter uma imagem melhor, assim, frente às pessoas da classe, dos alunos. Porque eu lugar que a gente tem uma aderência maior do professor, que é uma coisa que a gente precisa muito melhorar. Assim. Sim. Eu acho que uma das coisas que talvez não tenha ficado muito claro na proposta, quando eu mencionei sobre esse tema, é que eu falei sobre a importância de ter um planejamento prévio das ações de recrutamento, mas eu não disse exatamente se isso foi positivo ou negativo. Na verdade, foi positivo. Então, a gente teve um ótimo resultado com esse planejamento prévio, que se não tivesse, não teria um recrutamento tão bom. Então, eu acredito que essa é uma ação importante, ter sempre um planejamento prévio do recrutamento. Mas também eu acredito que a UCJ ela tem que se manter atrativa para a face durante todo o semestre, e não só nesse período de processo seletivo aberto. Então, eu acredito que é muito importante que a gente mostre, tanto nas nossas redes sociais, quanto para a diretoria poder colocar ali meio que uma gestão à vista, digamos assim, para todo mundo, não com dados sensíveis que a gente trata internamente na empresa, mas mostrando como que a gente tem gerado valor para os membros, quais são as coisas interessantes que a gente tem feito, trazer mais eventos também sobre esses temas. O planejamento prévio foi nessa parte final ou foi depois? O planejamento prévio que eu digo foi das ações do recrutamento, que a gente faria no recrutamento. Mas no final? Vocês fizeram mais no final? Não, no geral, antes de começar o recrutamento, a gente já tinha um planejamento de todo o recrutamento das ações que a gente faria. Mas eles acham que se tem esse planejamento prévio, eu acho que realmente é válido. Só que eles acham que isso deu certo, a gente teve dificuldade, né? Afinal, vocês tiveram que fazer coisas diferentes. Tivemos dificuldade. O que eu percebi é que a gente teve resultado muito bom, principalmente com as visitas em sala e com a mudança na comunicação que a gente teve dentro das visitas em sala, em comparação com o semestre. Porque acaba que, no fim, muitas dessas ações elas estavam voltadas à nossa rede social, e eu percebi também durante o recrutamento que a gente não tem uma grande visibilidade na nossa rede social. Agora a pergunta do Tomás. Eu vejo hoje uma dificuldade de responsabilidade é ter acesso aos nossos eventos. Hoje em dia, a gente tem acesso a eventos. Queria que você explicasse melhor esse plano, como você faria manter essa questão dos eventos sempre que o próximo presidente tenha acesso de forma rápida, né? Sem ter essa perda. Então, esse foi um ponto que eu até queria ter desenhado dentro de um fluxograma, acabei não tendo tempo para trazer de forma mais clara esse fluxo que eu propus. Mas esse fluxo, ele começa ali, vamos dizer assim, com uma caixinha com 60 dias de gastos na conta. Então, tipo, realmente no caixa, ali, com total liquidez para 60 dias de gastos ali para a operação não parar. E depois ali para um fundo onde seria meio que o passivo. Então, tudo que a gente tem que investir em membros já previsto, todos os eventos que a gente vai trazer. Então, depois que a gente tiver 60 dias em caixa, a gente começa a vazar o dinheiro que chega para esse outro fundo, digamos. É exatamente isso, para depois desse outro fundo. Depois que a gente tiver esses dois baldes, vamos dizer assim, cheios, a gente começa a vazar o dinheiro para o outro fundo, que seria o fundo do que a gente tem planejado também, e gasto questões jurídicas, questões que a gente tem que gastar nesse sentido. Acho que a maior dificuldade seria realmente estruturar o planejamento de compor essa reserva. Você vai garantir que todo mês ele vai estar esse dinheiro na reserva. Hoje em dia a gente está tendo dificuldade de repor o que a gente já tirou. Você tem que reclamar isso? Não, na verdade a intenção não é essa. A
A intenção é que a gente consiga reverter esse quadro, tratando ali de inadimplência e inadimplência não recuperada, mas também essa questão da reposição vai muito de acordo com os recebimentos que a gente já tem previsto, com os projetos que já foram vendidos. Então isso é uma questão que a presidência e o financeiro pode atuar nas cobranças e indiretamente na questão das vendas e das vendas de projetos, né? Mas o principal seria o plano de ação para as inadimplências e inadimplências não recuperadas. Agora para a pergunta da Lorena. A gente também tem uma classe sobre a educação também, por caso que tivesse representado Ótimo. Então, a ideia desse novo cargo seria como se fosse, entre aspas, um gerente de projetos, mas lidando com projetos internos e também não excluindo a possibilidade dele executar. Então, tipo assim, apesar dos gerentes muitas das vezes não executarem de projetos, né, não executarem diretamente, nesse cargo da inovação ele seria o responsável da execução dessas questões. Então, realmente, num cenário onde a gente está com sobrealocação e não tem consultores ou gerentes que podem ajudar nesse aspecto aí, seria feita uma priorização de iniciativas e de projetos que ele absorveria para ele poder executar sozinho ou trazer algumas soluções de outras EJs e de empresas do mercado como um todo também, a depender do grau de importância e de urgência do problema. Então, eu também não excluo a possibilidade da gente observar ali algumas melhorias que a gente precisa implementar e que, se forem muito urgentes e se a gente tiver orçamento para isso, que possa ser contratado algum serviço de outra empresa dentro do nosso planejamento também. Agora, eu acredito que para a operacionalização desse cargo, o primeiro passo seria pensar no manual do cargo, as funções exatamente, né, elaborar o manual do cargo, pensar nos indicadores também para a metrificação do sucesso do trabalho dele e também definir a rotina, que teria que ser uma rotina bem fixa para que haja um acompanhamento dessas iniciativas, sempre em alinhamento, primeiro com a presidência, que seria o seu líder direto, mas também com toda a diretoria, porque a intenção é que esse cargo trabalhe para todas as células, na verdade. Então, ele faça inovações ali, melhorias de processo em todas as células. A minha pergunta vai falar um pouco sobre os comentários sobre reuniões. Primeiro, eu queria saber sobre as reuniões de feedback. Primeiro, eu queria saber se você vai doer os campos de RH, porque aparentemente você vai implementar esse motivo de RH. Eu queria que você falar alguma coisa de semana de acampamento de informação. Você começou a entender como seria que seria aplicado no dia, seria enviado? Então, na verdade, esse é um processo que tem responsabilidade direta da diretoria, assim como os outros formulários também têm responsabilidade da diretoria. Não tive tempo de validar com essa ideia específica com os GRHs, acabei conversando sobre outras ideias com eles, mas a resposta direta seria não. E também eu fiquei um pouco sobre dúvidas, porque você falou de ter reuniões semanais com a diretoria para validação e acompanhamento dos indicadores. Isso. Eu queria saber o que isso muda das dependências que já acontecem e dos pingados, que seria diferente. Então, traria de novo a questão, não é bem novo, mas a questão da priorização, que muitas das vezes que pode não ser tão priorizado essas reuniões. É de extrema importância que as reuniões de diretoria aconteçam com uma ata, então com pautas específicas que vão ser tratadas no dia, para que não desvie o assunto, acaba que a gente desenvolve um relacionamento bom na empresa e a gente acaba, é uma coisa que acontece com todo mundo, inclusive em reuniões de alinhamento, de acompanhamento. Então, acredito que o principal seria ter essas atas de reunião e também uma ordem lógica de cada indicador que a gente vai abordar, para quem sabe depois que a gente abordou todos os indicadores, já traçou planos de ação, já viu como está sendo o desempenho, o que a gente vai fazer em seguida, ou a reunião pode acabar ou a gente pode desviar de assunto, mas sempre com um foco muito principal nisso. Então, não é criar uma
Isso, seria mais isso. Exatamente. Passando agora então para a pergunta do Arthur. Algumas propriedades, demonstrações visíveis, criar esse ambiente de aprendizagem. Só que hoje o core é um dos nossos principais problemas no engajamento dos membros e para atrair novos membros é a questão de agenda de todos os membros, né? de conseguir achar um horário para todo mundo fazer a nossa reunião semanal. Então, tem outro problema que isso proposta está resolvendo, que é o de falta de profundidade nas pautas abordadas. Mas como você acha que trazer mais tarefas para o COI vai ajudar no engajamento e não deixar as pessoas com medo de entrar e não conciliar com o projeto? Então, eu trouxe, eu concordo com a sua visão, primeiramente, mas eu trouxe soluções que não necessariamente seriam obrigações dos membros, mas sim uma forma de engajar eles e de trazer novas atividades, de tornar o comitê realmente mais interessante. Uma possibilidade, por exemplo, você falou sobre a agenda e obrigatoriedade da reunião. Vamos supor aqui que a gente tem uma visita agendada em alguma empresa. Além disso ser uma coisa interessante, que normalmente já é tido como mais interessante do que as atividades rotineiras do comitê, pode também, a pessoa não pode substituir a reunião, sabe? Por exemplo. Mas eu acredito que o principal da sua pergunta, você fala sobre a dificuldade de conciliar a agenda. A gente não pode tomar um cenário atípico que a gente vive atualmente sobre alocação como parâmetro, sabe? Então a gente vive um cenário atípico e esse não é o cenário normal da empresa. Então eu acredito que esses desafios são muito pelo momento que a gente vive atualmente. Você acha que vamos resolver a subalocação de todos os comitês e de todas as assessorias também. Obrigado. Agora então para a pergunta do Gabriel Henrique. Certo. Essa é uma pergunta muito boa. Eu acredito que, inclusive, essa questão do Excel, do PowerPoint, além de existir, eu nem vou abordar aqui empresas que são especializadas em trazer treinamentos em company, que é algo que nivelaria a capacidade de todo mundo, de todos os membros, mas a gente nem precisa gastar dinheiro com isso, para falar português bem claro. Assim, a gente tem membros, ex-membros que têm um conhecimento muito bom nessas áreas, e principalmente quando a gente fala dos escopos específicos das soluções, então, como finanças, EVE, quem vai conseguir trazer isso com muita qualidade para a gente são exatamente os ex-membros que atuaram em projetos ali dessas áreas, que vão trazer um bom conhecimento, e também outras empresas parceiras também que talvez atuem nesse quesito. Mas eu acredito que capacitações em company dessas áreas técnicas como Excel e PowerPoint nivelaria o trabalho de todo mundo nessas áreas. Perdão, eu não entendi a última pergunta, a última parte da pergunta. Olha, seria muito de acordo com a agenda. Uma oportunidade que a gente tem muito boa de fazer isso é no final da RM, como já acontece esse semestre e nos semestres passados também o Renzo fez isso muito bem. Então eu acredito que sim, poderia ser obrigatório, mas eu também concordo que combinado não sai caro e a gente não pode se tomar como parâmetro a exceção. Então um membro que tem um conhecimento avançado de Power BI, ele é exceção na empresa, e eu acredito que esse sim poderia ter, o cenário dele é outro. Mas a regra é que, no geral, as pessoas têm essa demanda por mais capacitações técnicas. Agora para a
justamente dentro dessa perspectiva atual de que existe, mas não é muito praticado, que eu trouxe essa solução, conversando com outros membros também. Foi uma ideia que eu desenvolvi ali muito junto ao Gabriel Coelho, que foi, citando o exemplo dele, de verdade. Ele foi um cara que foi gerente de projetos, diretor de projetos, e sempre esteve disposto a ser um bom padrinho dos seus apadrinhados, mas acabou tendo 3 afiliados totalmente desengajados com a empresa. Só que esses afiliados foram atribuídos a ele pelos assessores trainees, pelo RH, etc. Ele não teve a escolha de escolher esses afiliados. Então, ele não desenvolveu um relacionamento com esses afiliados e a empresa não pôde aproveitar de um bom padrinho que ele seria para fomentar lideranças e esse tipo de coisa. Então, eu acredito que é nesse ponto que a escolha dos gerentes, dos diretores de poderem escolher seus apadrinhados de acordo com o perfil, algo que não é feito, apesar da gente fazer o formulário, não é uma possibilidade que a gente tem, fomentaria mais as lideranças. A sua outra pergunta era sobre o que mesmo? O Mentoring é um programa que acontece em outras EJs, inclusive tem um ótimo engajamento. A PJ é um exemplo de empresa que pratica isso. E com um alinhamento com sempre os CJs, ali, com os ex-membros da empresa, deles disponibilizarem ali, por exemplo, três horários na agenda dele do trimestre. A gente tem um controle sempre muito atualizado dos sempre CJs e da disponibilidade deles, qual a empresa que ele trabalha, qual o cargo e o que ele já trabalhou, tipo, quais os conhecimentos que ele tem, para poder mentorar também os nossos membros que têm interesse nesse tipo de carreira. E aí esse formulário, essa planilha abriria periodicamente para que os membros possam manifestar interesse e marcar essa reunião. Já foi o caminhamento claro, né? O quê? Perdão. Já. Ah, tá. Agora uma pergunta do Pedro. Parabéns pela proposta. Eu tenho uma pergunta sobre os estudos especializados. Como é que ficam esses estudos especializados quando tiver um projeto de estudo? Quando não tiver projeto? No escopo de marketing, a gente está falando que você está especializado nos projetos. Isso. Isso não é algo que está totalmente fechado ainda, então escopos que talvez tenham uma certa semelhança. Isso vai de acordo também com a possibilidade, a capacidade operacional e o interesse do consultor. Mas isso também traria, junto dessa implementação, traria um esforço mais ativo para que a gente possa realmente vender esse tipo de solução. Então, por exemplo, o projeto de finanças, que é um projeto, que é uma solução que é muito desenvolvedora para os membros, mas que a gente não tem tantas vendas por nuances específicas do marketing, mas que a gente poderia desenvolver certas ações específicas para que a gente vendesse mais essas soluções também. Inclusive, um consultor, dando um exemplo, um consultor que é especializado em finanças, ele entende mais da solução e ele, consequentemente, entende mais do tipo de cliente que essa solução, que necessita dessa solução, e isso é um conhecimento que agregaria muito valor para o marketing, para que a gente possa traçar estratégias de venda ali específicas para esse perfil. Está no seu tempo ainda? Agora uma pergunta da Mariana. E nessa proposta você fala que deu a oportunidade de estabelecer o vínculo com a diretoria da classe, com os professores, e fala sobre iniciativas para recorrer a esses professores. Eu queria que você aprofundasse mais sobre isso, qual seria essa estratégia utilizada para estabelecer essa conexão com os diretores da classe e, consequentemente, com os professores. Então, isso é alguma coisa que não é tão processualizado, porque vai muito de relacionamento, e relacionamento tem um fator humano. Mas o que a gente precisa muito é realmente ter essa possibilidade da diretoria levar dúvidas, levar questões internas da empresa para lá. E com esse contato mais próximo com os professores, todos nós somos estudantes, a gente tem contato com os professores todos os dias. E às vezes, pelo menos é algo que acontece comigo, sabe? Eu tenho uma aula e eu consigo visualizar as situações da empresa, da UCJ, do conteúdo que está sendo passado. Isso é algo que, é claro,
nunca que eu poderia, né, a diretoria poderia cobrar isso dos membros como um tudo, mas é um esforço ativo que eu pretendo fazer, é algo que na verdade eu já faço em certos momentos, assim, eu tenho mais interesse no conteúdo, e eu acredito que com a diretoria vai muito em relação a gente levar questões que a gente está tendo internamente, mostrar como que a gente tem gerado valor para os membros, e com esse contato com os professores também, a gente, com esses professores de cada curso, a gente consegue também tanto mostrar para eles como aquela matéria é útil para a gente, e como que a gente também é útil para o membro se desenvolver dentro daquele conteúdo, dentro daquele curso. Mas realmente vai muito do fator humano e de relacionamento interpessoal. Agora a pergunta da Eduarda. Eu concordo totalmente com o seu posicionamento. Foi uma das coisas que a gente realmente sofreu esse semestre, pela falta de proximidade com o DA, digamos assim. E é uma das coisas que realmente está dentro do escopo de atuação da presidência, de ter esse relacionamento com os stakeholders. E aí entra também essa questão do relacionamento com a FAS, com a diretoria, com os professores e também com as outras iniciativas. Então, eu acredito que, sim, existe muito espaço para a gente aproximar essa relação com o DA e com outras iniciativas também. A gente pode fazer eventos juntos, inclusive, uma das propostas que eu fiz foi sobre um evento de diversidade, é algo que o DA, eu acredito que eles estariam muito engajados nessa causa também. Então, acredito que, de uma forma geral, não tem muito espaço para a gente processualizar o relacionamento, mas é de extrema importância que a gente tenha ele. Inclusive, eu acredito que a forma mais tangível da gente processualizar algum relacionamento com as iniciativas seria realmente fazendo eventos. É uma das coisas que eu gostaria, eu acho que é interessante. Não são super produções, super eventos, mas coisas que realmente gerem valor para os estudantes e que tragam outra perspectiva assim, também de outras iniciativas que têm muito valor a gerar para a gente também. Fazer eventos, por exemplo, isso. Mas aí, por exemplo, a festa especial, ou era mais voltado para o DA? Na verdade, nada específico com nenhuma outra iniciativa. Mas eu acho que todo início de semestre, assim como eu propus para as empresas parceiras, pode ser feito por iniciativas. A gente vai para a pergunta da Giovana. A minha pergunta tinha uma colada do COI, que falou que vai levar um portfólio de investimento só que você conseguiu falar Então, na verdade, esse portfólio de investimentos, eu trouxe essa sugestão como uma forma, não seria toda a nossa reserva. Na verdade, o que eu vejo que seria mais viável, e eu conversei com algumas pessoas sobre isso, é da gente dispor ali de uma quantia pequena da nossa reserva para que os membros do COI possam alocar em investimentos e trazer uma certa proporcionalidade com a nossa reserva como um todo. Então, a gente poder desenvolver também estudos de, tipo assim, por exemplo, a gente tem 1% da reserva num portfólio do COI. 1% é proporcional ao 100%. E quanto seria esse crescimento? Como que seria esse crescimento? Como que está sendo a efetividade do COI se a nossa reserva inteira tivesse sendo investida, né, gerida pelo COI? É uma forma de trazer uma prática maior para os membros. Aí você, exatamente, você uma forma simples. O caso deles é uma
Então, acho que o principal é realmente esse alinhamento com a Aureliana. Uma das pessoas que eu realmente não consegui conversar antes da elaboração de proposta, mas a partir do momento se eleito, né, e assumindo a vice-presidência, é uma das pessoas que é importante de se ter esse relacionamento, esse alinhamento com ele. Entender quais foram os motivos, né, que fizeram essa inviabilidade. Porque, no geral, acontece que o dinheiro da UCJ, o patrimônio da UCJ, ele é da UCJ, do CNPJ, o FMG Consultoria Júnior, e a gente tem, não total liberdade, mas a gente tem uma boa liberdade de gerir esse patrimônio. Tanto é que a gente já faz por meio de fundos e de outros investimentos, e eu acredito que é realmente uma questão de alinhamento com a Aureliana para ver essa questão. Mas é algo que eu vou fazer, vou lutar para tornar possível. Agora a pergunta do João Gabriel. Sobre os consultores especialistas, eu tinha participado também durante a formação. E aí eu gostaria de saber mais ou menos como você chegou, como você chegou à conclusão de que essa ideia ela poderia alcançar, por exemplo, objetivos de realização de menos, mais de 6 meses. E também eu gostaria que você desenvolvesse um pouco mais, porque eu acho que dado pode ser mais recursos, assim, poderia desenvolver tanto assim, mas desenvolver um pouco mais essa ideia. Também falar sobre como você vai fazer para que esse acompanhamento técnico realmente esteja sendo efetivo e os conselheiros realmente estejam entendendo, se tornando cada vez mais avançado nessa área. Sim, perfeito, João. Eu acredito que, inclusive, é um ponto de interseção aqui de interesse, essa ideia. Foi algo que eu acredito que eu acabei não trazendo no documento da proposta em si, mas foi algo que, pensando em retenção de membros e também conversando com a diretoria e com a gerência atual, foi uma ideia que eu já sabia que estava sendo discutido ou pautado assim, em algum nível. E o seu nome, inclusive, foi um dos nomes que foi citado. Então, eu acredito que você tem uma ideia semelhante a essa. Eu acredito que é uma boa visão. Mas como operacionalizar isso e qual foi a pergunta exatamente? Assim, então você teria que entender mais ou menos como você vai fazer para, no caso, pôr em prática mesmo e como você vai fazer para verificar se realmente essas habilidades técnicas não são adquiridas pelos consumidores em geral. Então, a minha proposta é de que realmente haja um processo seletivo, entre aspas, não tão complexo como o de uma gerência, mas um teste de capacidade ali, de excelência na solução específica. Ou em outras habilidades também, como Excel, que é muito preciso ali para EVE, para finanças, etc. Esse tipo de coisa. Então, seria de acordo com a elaboração de um teste. E mais ou menos, e também como funcionaria mais ou menos esse processo de treinamento? Assim, você seria algo mais concentrado, ou postou para ele, mas não quiser, e não chegar a fazer o teste, por exemplo? Não, como eu coloquei na proposta, é uma coisa que deve ser priorizada. Priorizada não, mas deve ser alinhada de acordo com as prioridades, tanto da presidência ali, do RH e de projetos, para que a gente consiga, num trabalho colaborativo, montar um escopo. Passando agora então para a pergunta do João Vitor. Obrigado. Como financeiro? Não, deixa eu perguntar. Peraí, que eu vou botar no Só deixar eu contar um cenário. Então, acontece que hoje a gente tem uma temporalidade média de projetos ali de 60 dias úteis vendidos, mas a gente está num quadro ali atípico de atraso e todas essas questões. Então, acho que o principal seria começar a trabalhar dentro do prazo estipulado dos projetos. Isso já é um tópico que já vem sendo trabalhado ali pela diretoria de projetos especificamente. Mas uma das coisas que eu percebo é que as empresas juniores que são milionárias e que já atingiram esse objetivo que a gente almeja atingir,
no geral, ou elas recrutam muitos membros, ela tem uma capacidade de recrutamento maior do que o nosso, ou elas têm soluções que podem ser executadas mais rápido e que trazem faturamento para essa empresa. Então, são soluções que realmente o membro consegue talvez executar, às vezes sozinho, ou às vezes consegue executar em equipe, mas que ele tem... São escopos menores e que algumas coisas já tem um template, assim, vamos dizer, alguma coisa que ele já sabe exatamente o passo a passo que ele vai fazer, consegue executar uma solução rápida. Então isso acaba impulsionando. Não é algo que eu trouxe para a minha proposta, mas foi sobre esse destacamento que você fez sobre o modelo de negócio atual e sobre como eu acredito que funciona em outros lugares e que realmente funciona. Agora, como o financeiro pode agir nisso, vai muito de acordo com a rentabilidade real dos projetos, esse acompanhamento mais próximo da rentabilidade real, que tem essa relação íntima com a questão do atraso. Então, quando a gente tem o controle da rentabilidade real mais presente com os gerentes de projeto, com os diretores de projeto, a gente acaba podendo ali ter um pensamento ali, replanejar rotas para que isso seja recuperado e que a gente cumpra com os projetos no tempo estimado. Moraes, na sua proposta, você acaba focando sobre a recorrência dos professores da face para a gestão interna da CJ. No entanto, você não acaba detalhando como que isso será realizado, quais são os seus planos de ação. Eu queria que você desenvolvesse sobre os seus planos de ação, levando em consideração que os membros da diretoria atual são da administração e como que você conseguiria entender quais professores de outros cursos estariam dispostos a ajudar você. Olha, aí você pegou num ponto que eu não vou ter certeza. Eu cheguei a colocar na proposta, não vou ter certeza se eu cheguei a habilitar essa parte, mas de fazer um levantamento semestral de todos os professores mais interessantes de cada curso. Foi uma coisa que eu cheguei a escrever e eu realmente não vou me recordar se eu tirei da proposta na versão final, mas é algo que eu pretendo fazer esse levantamento junto a todos os membros de todos os cursos da empresa, para que a gente saiba ali quais professores são mais interessantes dentro das áreas que a gente tem interesse. Isso semestralmente e ter sempre a planilha atualizada, senão não já existe, para falar a verdade, planilha de professores. E quais são os seus planos de ação? Manter uma relação, um contato mais direto? A gente tem acesso ao e-mail de todos os professores e a gente acaba, que a gente usa ali em situações específicas de necessidade, mas não há uma recorrência nesse relacionamento. Então, a partir do momento que a gente elencou quais professores são mais interessantes dentro das nossas áreas de interesse, a gente consegue nutrir um relacionamento mais íntimo ali, mais próximo com os professores e levar certas demandas que podem acabar acontecendo tanto em projetos quanto na gestão dos processos internos da empresa. Vai agora para o projeto do Thiago. Vários gerenciamentos. Já foi uma iniciativa proposta, porém ela não chegou a rodar. Eu gostaria de saber se você chegou a validar em membros antigos o porquê dela não aconteceu. Certo, então, como eu conversei com a Giovana, realmente não foi uma coisa que eu consegui fazer com outros membros, com membros antigos, nem com o Aureliano, mas foi uma ideia que surgiu de conversas com outros membros e com outras pessoas ali do quadro da gerência e da diretoria. Mas a resposta objetiva não consegui. Outra coisa que eu gostaria de comentar é que você comentou de pelo menos 1% da reserva ser destinada a esse gerenciamento vai, no final, fazer uma comparação de caso todo o dinheiro da reserva estaria no qual como seria. Mas achei essa comparação muito válida porque o dinheiro da reserva não pode ser colocado em risco. Você tem razão. Quando a gente trata de gestão financeira para a empresa, realmente não é interessante que a gente coloque em ativos de risco, ou pelo menos não por a parte das empresas, nenhuma realmente o perfil mais conservador para moderado no passe, mas realmente essa perspectiva aí é realmente a minha intenção é que haja uma comparação com o cenário real. Então, assim,
como eu trouxe de proposta, que a gente tem sempre 60 dias em caixa, por exemplo, se a gente colocou que 60 dias de caixa, vamos dizer assim, por exemplo, 50 mil, um número aleatório, esse 50 mil não entraria dentro desse cálculo, sabe? É realmente o dinheiro que a gente tem, a proporcionalidade com a quantia que a gente tem para, de fato, poder investir. A gente finaliza então a primeira rodada de perguntas. Eu peço que vocês tirem o voto de vocês da enquete para a gente iniciar ela junto, tá, pessoal? Então, não tem a enquete, por favor. Vai votar aqui então, novamente, tá, pessoal, para o momento de perguntas da segunda rodada. E a gente volta então para a rodada da diretoria. Só esperar. Aí a gente vai começar com a pergunta do contato, então. Moraes, eu senti muita falta na sua proposta de lideramento, tanto a parte quantitativa de números na parte dos panáveis sobre a atual gestão, como tudo assim. Não vi indicadores se falar sobre qual é o gap, qual é a diferença, não vi se falar planilha, não teve uma apresentação também no slide através disso, por penalidades. Alguns planos de ação também são um pouco explicados, assim, eu acho que faltou um detalhamento maior em alguns planos. Eu queria voltar um pouco naquela importância que a gente está falando do desenvolvimento sustentável financeiro, principalmente porque você não são administrador financeiro, enfim, da CJ. Eu gostaria que você fizesse uma análise sobre o fluxo de caixa da CJ nos 3 últimos trimestres e, consequentemente, o plano também para falar se está positivo ou não, como está sendo essa análise financeira. Realmente, João, foi uma das coisas que eu não consegui, na verdade, eu não tive tempo hábil para fazer as adaptações na planilha que eu usei para fazer as minhas análises e anexar ela na proposta. Foi uma das coisas que eu fiz na apresentação, mas acabou excedendo o tempo. Agora, falando sobre o fluxo de caixa, se eu me recordo bem dessa planilha, a gente ficou negativo, não vou me lembrar se foi no último trimestre ou no primeiro. Mas em 2 trimestres do ano a gente ficou, se eu não me engano, 55 mil negativo no fluxo de caixa. E os outros 2 trimestres a gente ficou um pouco positivo. Mas esse é um indicador informativo, não é algo que a gente tem uma meta para bater, mas que, consequentemente, por se tratar da sustentabilidade e saúde financeira da empresa, é um ponto importante de se considerar realmente. Eu quero saber um pouco também a diferença do orçado e do gasto. Se teve uma diferença aqui, se a gente conversou sobre isso. Se você entendeu essa análise financeira, porque a principal proposta sua é esse acompanhamento. Mas não sei se na prática vai acontecer isso, porque a gente tem muitos gastos, como você falou, rever esses gastos, mas às vezes não é só gastar, é também receber os outros. Isso. Então, essa perspectiva, ela realmente é um dos fatores que altera nesse orçado para o realizado é realmente o recebimento, mas em contrapartida, o nosso planejamento financeiro, ele... Moraes, sendo bem sincero, eu fiquei decepcionado assim, acerca da sua preparação e acerca de algumas coisas que você trouxe na sua proposta, porque, assim, somente eu e a Júlia, que vamos ser as pessoas da diretoria atual, vamos estar com você no próximo semestre. Eu acredito que com a Júlia você conversou bastante, teve muita validação e tudo mais, porém comigo eu senti que isso não aconteceu. E isso foi refletido na sua proposta, porque tem diversos pontos que você trouxe que eu discordo, alguns discordam parcialmente, outros eu discordo totalmente, como por exemplo essa questão de apresentar o GF para o cliente, não sei se isso é muito bom, mas tenho certeza que, por exemplo, a questão do GF sempre entrar em contato para cobrar é algo que não aconteceria, e você não buscou fazer essa validação comigo, que seria o diretor de projeto que estaria junto com você no próximo semestre. Eu queria entender um pouco por que isso aconteceu, por que você sentiu segurança de trazer essas propostas assim, sem validar anteriormente com a diretoria de projetos, e além disso, a sua questão de não ter conversado com pessoas anteriores, como você respondeu na pergunta do
o Thiago, que é uma prática muito comum, que é muito feita, que a gente bate bastante na tecla, que é essencial para a gente ter um diretor que esteja adequado, então seja CJQ e preparado. Então, em suma, por que isso aconteceu e como que a gente vai lidar daqui para frente? Concordo, realmente é de extrema importância esse relacionamento que a gente vai ter, caso eleito, realmente vocês dois serão os diretores que eu vou ter contato mais direto, mas um dos desafios que eu tive foi a questão do recrutamento. Então, como eu tive um papel protagonista ali no recrutamento, eu acabei não tendo uma preparação tão longa, com contato ali para conseguir conciliar a agenda de várias pessoas. Conversei com as pessoas que eu fui possível e acabei conseguindo bons insumos dessas pessoas com quem eu conversei. Conversei com você também, talvez não dentro dessa frequência que você esperava, mas eu te pergunto, então, assim, especificamente sobre essa questão do GF com contato com o cliente, dentro da perspectiva que é um processo padrão no mercado, por que você discorda dentro do cenário da UCJ? Então, a gente vai conversar sobre isso depois, mas só queria pontuar uma coisa, né? A gente teve uma conversa sim, mas que foi meio que para você ter um brainstorm, né? Você não buscou validar depois comigo as ideias que você iria trazer. E aí, enfim, isso foi refletido na proposta, agora a gente está tendo essa discordância, a gente pode conversar depois. E a questão já estava um pouco ocupado com o equipamento, entendo, mas acho que, pelo menos falando comigo particularmente, isso não justifica porque no final de semana eu poderia conversar com você. Bom, tá certo. Agora, para a minha pergunta, eu queria voltar um pouco com uma pergunta do GG e até caso do André e da Maria Clara, porque durante a sua proposta temos várias ações que, na verdade, são do escopo de diretoria de recursos humanos, como a implementação do PDI do trainee, como trazer capacitações de compra para a empresa e essa questão dos feedbacks semanais. Isso tudo não é no escopo da presidência, na verdade, no escopo da RH, mas quando a gente questionou sobre um dos principais problemas que a gente enfrenta hoje, que é engajamento e retenção de membro, você trouxe justamente que isso acontece devido à ausência de um diretor de RH. Eu queria então que você voltasse na pergunta dele, porque se você trouxe ações que são próprias da diretoria de RH, sabendo que isso também possivelmente vai ser uma responsabilidade sua, caso a diretoria permaneça vacante, por que você priorizou algumas ações e desconsiderou essa parte que é um dos nossos principais problemas? E eu queria que você respondesse então a pergunta dele, o que você pretende fazer para melhorar o engajamento no CJ? As minhas propostas, elas lidam diretamente com o engajamento. Algo que eu trouxe semelhante. A clareza de feedback semanais ou periódicos é algo que reflete diretamente no engajamento, é algo que tem refletido diretamente, porque eu me tive o trabalho de consultar todos os consultores, então eu fiz o mapeamento de todas as demandas deles. O programa de mentoring é algo que também atua diretamente no engajamento dos membros, onde a partir do momento que eu mostro para o membro como que a UCJ está sendo de valor para ele, ele passa a se engajar mais na empresa. E uma das coisas da resposta que acabou o tempo na hora que eu estava falando, é que a falta de ações e de integrações dentro do cotidiano, dentro de uma recorrência ali da manutenção da cultura da empresa, acaba afetando o engajamento dos membros. Uma perspectiva real, inclusive, é que, vamos supor aqui uma pessoa hipotética, ela não vai querer despender o final de semana para passar um tempo com pessoas com quem ela não tem já uma recorrência, não tem um relacionamento muito bom. Nesse sentido. Então, esse relacionamento ele deve ser construído antes, ele deve ser construído no dia a dia da empresa, e não a partir do momento onde a gente obriga o consultor a despender do final de semana inteiro para se encontrar com pessoas com quem ele não tem vínculo. Quais são as ações que você planeja para estar construindo esse relacionamento fácil? Consegue citar algum exemplo? Sobre o relacionamento, eu acredito que muito parte dessa questão das integrações, da manutenção da cultura, então certas coisas assim, certos ritos que a gente pode voltar a fazer, que já estão estabelecidos ali, e principalmente a gente poderia ter dentro do plano de metas algumas certas integrações, alguns momentos realmente para a gente. Passando então agora para a rodada da gerência, vai começar com a pergunta do André. mais forte, sabe? Eu acho que é suficiente para desenvolvimento de esquema, ficar mais no CJ, porque é uma ação assim, que vai além dos jogos, e também justamente conseguir ficar com um mais tempo só para ter um certificado, poder fazer uma capacitação que você deve ajudaria isso, sabe? Você tem algum propósito?
você acredita que não ajudaria em qual ponto específico? Assim, Eu não entendi muito bem. Sim, mas eu poderia ajudar. Eu poderia ter valor no município e algo mais. Isso não seria eficiente para aumentar a nossa retenção de membros, no caso? Tá, entendi. Mas você concorda que esse consultor que atualmente ele somente sairia da empresa, ainda que for 1 ou 2 por semestre, eles ficando na empresa, eles já estão impactando na retenção positivamente? Sim, mas não é o que eu gostaria. Com certeza. Com certeza. Eu acredito que tudo, talvez a sua afirmação parte de uma premissa de um não interesse, ou de uma falta de interesse dos consultores atuais dentro dessa proposta, mas é algo que eu acredito que, no geral, a pesquisa que eu fiz foi qualitativa, então assim, eu conversei diretamente no WhatsApp com cada um, mas não levantei dados quantitativos ali, não foi um formulário, mas pela minha percepção aparenta ter um certo interesse nisso, não algo para toda a empresa, mas eu acredito que o mínimo implementação dessa solução já impactaria positivamente o nosso indicador. Então, agora para a pergunta do Leandro. É o seguinte, eu quero começar a perguntar sobre a questão da gestão da estratégia. E um ponto específico dela, que você fala que percebe a necessidade de ter capacitações técnicas que sejam direcionadas para o time de marketing de vendas, buscando mitigar a constância do faturamento da empresa. Por essa frase, dentro da minha interpretação, parece que o problema para se ter constância do faturamento da empresa está dentro da atuação do marketing e também da parte de vendas. Eu queria que você detalhasse um pouco mais isso. Se você vê problemas dentro dessa parte, quais vão ser os planos de ação concretos, além dessas capacitações para mudar esse fato de melhorar esse engajamento? Olha, de uma forma geral, os planos concretos para a atuação da presidência nisso seria realmente o acompanhamento próximo, como eu já sugeri, já tratei aqui anteriormente, dos indicadores, mas o presidente em si ele não pode atuar diretamente no marketing, não é a função dele. O João Otávio, atual diretor de marketing, ele já trouxe boas inovações que têm gerado bons resultados para o marketing, mas eu acredito que, por exemplo, essa atuação seria ainda melhor do gerente de marketing se houvesse um processo padrão, assim como existe para os gerentes de negócio, assim que eles são efetivados no cargo, existe uma capacitação específica para a atuação dentro daquela área, coisa que o gerente de marketing atualmente não tem, apesar de ser um dos cargos com escopo mais aberto da empresa, que concentra ali diferentes responsabilidades dentro de um cargo só. Então eu acredito que isso teria um bom impacto. Não só sobre isso, sim, eu queria perguntar se você não acha isso muito na atuação das células de marketing, sim, dos responsáveis ali dentro, e não diretamente pela presidência, de conseguir essas capacitações. Faz sentido isso, inclusive, como eu mencionei, né, o João Otávio foi um diretor que já veio com essa visão e trouxe isso, mas eu acredito que ainda assim seria vantajoso se fosse algo padrão, sabe? Algo rotineiro, da gente sempre fazer todo semestre para todos os gerentes. Então eu acredito que, e no geral, talvez a gente possa atuar também captando as necessidades e trazendo soluções. Beleza. Então, mas essa pergunta de volta que eu falei comigo. O programa tem constância do faturamento no processo de vendas, tipo, é o time de vendas de marketing na causa desse programa? Acabou o tempo. Sim, não. Pode não. Pode responder o sim ou não, é isso que você falou? Sim ou não? Sim. Não gerando problema, né, mas é reflexo do trabalho. Agora a gente vai para a pergunta do Tomás. A questão das cobranças por dia, nós sentimos que a gente já viu uma margem de mês 3 dias na cobrança, e a questão do banho, essa gestão da reserva é uma reserva de gasto, assim, não deu certo, né? A gente não pode expor a
definido isso como expediente muito baixo ou renda fixa ali com vencimentos de muito prazo. A gente tem muito definido nada a ver com isso. Eu queria saber se você é um internacional hoje em dia, você não tem liderado direito. Então, eu queria saber que tipo de líder que você se identifica e como você acha que o líder nessa região deve se portar. Um líder que eu me identifico, como eu acredito que deve se portar? Essa é a pergunta. Eu me identifico muito com o João Otávio, que é o meu líder direto, e eu acredito que ele é um exemplo de pessoa que se porta bem na empresa. Como você acha que bem objetivamente. o presidente ou o líder dessa região, como são as atitudes dele, durante as lideranças, planetárias? Olha, agora, pensando em presidente, uma pessoa que é muita inspiração para mim, que eu acabei tendo, a gente acabou tendo um pouco de contato, é a Aluno. Eu acredito que ela era uma presidente que estava ali sempre chamando no engajamento das pessoas, sempre atenta também com as questões da gestão interna da empresa. Eu acredito que ela é um bom exemplo de postura, né, e de trabalho para a presidente. Quais são as características que você espera ter? Cara, eu acredito que as características principais para estar à frente de uma empresa é a visão sistêmica. Eu colocaria essa como a número 1. A habilidade com pessoas também é uma característica, uma habilidade que ajuda muito, muito essencial quando você está na gestão da empresa. E eu acredito que a curiosidade e, assim, olhar para as coisas e questionar o porquê funciona assim e como eu posso melhorar também, porque é um dos papéis do cargo também. Passando agora para a pergunta da Bruna. Eu queria voltar um pouco na pergunta, né, mencionando durante o responder. Você falou muito sobre engajamento desse permanente de consultores, mas não falou sobre a vacância na gerente para a diretoria. Queria saber se você pensou em algo sobre isso e como você pretende dar um pouco. Sim. Eu cheguei a dar uma pincelada muito breve, realmente não consegui aprofundar muito, mas eu acredito que a gente tem bons exemplos, até no MEG mesmo, sabe, de célula. Acaba que a nossa célula de RH tem esse problema. Você está falando da de RH especificamente, não é? Ou no geral? No geral, se você é um presidente, caso precisa atuar tanto para ajudar a célula de RH ou no RH, você pensa em algo para ajudar a vacância de diretoria. Tá. Gerências e diretorias na UCJ como um todo. Eu acredito que muito disso entra também na proposta que eu falei sobre as afiliações não, né, sobre o apadrinhamento. Eu acho que isso ajudaria muito, dando essa prioridade para os diretores e para os gerentes apadrinharem as pessoas que eles identificam que tem mais perfil de querer gostar ali daquela atuação. Eu acredito que vai muito também sobre... a gente acaba fazendo um onboarding ali no trainee, mostrando como são as células, mas no fim das contas a gente não tem muita proximidade das células. Assim. Eu digo como gerente de marketing, os consultores não têm muita proximidade do meu trabalho, eu também não tenho com eles. Eu acho que é uma coisa que poderia ser trabalhada melhor, só que isso também vai muito de cada gerente ou de cada um de fazer isso. O que a gente pode fazer, assim, enquanto RH ou enquanto diretoria, é mostrar qual é a atuação e mostrar um pouco do dia a dia, dar voz para essas pessoas também, para esses gerentes e diretores, além do apadrinhamento. Você não vê nenhum problemático deixar o gerente escolher apadrinhamento? Porque tem muitas pessoas e a gerente conhece pouco eles. Sim. Então, meio que 3 gerentes ou 4 teriam dificuldade ali para escolher, mas o restante ficaria do jeito que está, no final. É mais pontual, porque no geral não funciona. Entra 30, se eu fizer 25 agendamentos, a gerência vai ter dificuldade com 10, 15, se muito, e o restante. Como é que então, vai ter... Passando agora então para a pergunta da Nicole. Tem uma parte da sua proposta que você traz acompanhamento semanal com os diretores de cada célula para acompanhar esses processos citados. E eu queria saber qual vai ser a diferença dessa reunião para outras reuniões que vocês têm e também falando assim, eu pensei que eu acho que trazer coisas novas e tentar melhorar os processos internos não necessariamente criar mais reuniões, porque eu acho que principalmente a diretoria já tem, sabe? Eu acho que a gente tem que achar uma forma melhor de fazer isso. E
pertinente. Na verdade, a ideia é que isso seja feito tanto na RD quanto nos pingados. Então, não seria a criação de outra reunião, mas ter um melhor direcionamento das reuniões que já existem e a priorização delas também. Então, assim, se a gente tem um tópico importante para lidar no pingado, ele vai acontecer e a gente vai falar sobre isso, assim, ele é mais nesse sentido. A parte de construção de planilhas e dashboards, né, que você vai acompanhamento e monitoramento de indicadores. Você pensou em uma forma de realmente implementar isso, de fazer isso no caso, como vai ser feito, quem vai ser isso? Olha, na atual perspectiva, onde eu trouxe uma proposta de um gerente de inovação, caso ela saia, assim, seja implementada rapidamente, esse seria o principal responsável por todas essas inovações e melhorias de processos internos, mas é algo que é diretamente de responsabilidade da presidência. Foi até uma coisa que o Renzo trouxe, se eu não me engano foi o Renzo mesmo que trouxe, uma automação dos indicadores no Power BI, mas acabou que não foi um projeto que por não ter enfim, teve suas particularidades, acabou não acontecendo muito bem, mas é algo que tem um valor que acredito que vai gerar muito valor para todas as células. Porque eu falando disso de dashboard, eu já vi várias tentativas, inclusive, com a parte inicial. Aí eu queria assim, o que você acha que é diferente nessa ideia sua, de realmente vai fazer? Você falou que vai ser direito de manhã, mas o que vai ser isso? Realmente conseguir fazer isso? Então, porque essa ideia acho que está vinculada ao acompanhamento periódico dos indicadores. E aí, essa ideia surgiu da necessidade da gente ter uma transparência maior dos indicadores durante o ciclo estratégico, para que a gente não precise chegar ali no final dele e ver que alguma coisa deu errado, mas que semana a semana a gente possa rever os tópicos mais importantes. Acabou. Agora aí para a pergunta da Mari. Mas sabe que eu estou falando quando eu comecei a fazer no final, se você achava que a questão de uma constância de funcionamento era relacionada à equipe de marketing e vendas, como a gente trabalha muito nessa área de vendas, né? Tem que entender mais o que você pensou sobre isso. Assim. Eu pensei, justamente, para o cliente ele chegar ao CJ, ele passa primeiramente pelo funil de marketing, depois pelo funil de vendas, e cada um acho que merece uma atenção mais específica ali para que a gente possa otimizar os processos específicos que a gente tem nesse funil, e que muitas das vezes a gente acho que entra naquela mesma perspectiva que eu falei sobre a capacitação específica dessa área, que é algo que a gente demanda. Mas você fala assim, a parte talvez de trazer os leads, de como a gente está lidando com eles no funil, até pela sua percepção, né, de gerente de marketing atual, o que você acha que vai ser um problema, como a presidência vai auxiliar com as capacitações, né, capacitação talvez como negociar, capacitação de como essa parte dos leads, Eu pensei justamente nessa, principalmente quando a gente fala na atração, você sabe dessa parte técnica também, como você está envolvida nessa tarefa, então trazer uma boa quantidade de leads qualificados, que é consequência do trabalho que a gente faz, ou que a gente pode melhorar também em questão de rede social, questão de materiais ricos, questão de Google também, todas essas questões. Eu vou falar outra coisa também. Qual que era? Você fez alguma outra pergunta? Não, como que esse capacitações vão auxiliar, assim? Sim. Então, hoje a gente já tem mais de 10 empresas ali, digamos, que dentro do MEG que são milionárias, que atingiram o que a gente quer atingir. Mas a gente muitas das vezes não tem essa abertura, ou não tem muita oportunidade, ou não se cria muita oportunidade de aprender um pouco com essas empresas também. Então eu acredito que, de uma forma geral, marketing e vendas são áreas centrais da empresa para que a gente possa trazer faturamento. Não só no contexto do MEG, principalmente quando a gente fala de uma empresa no mercado. Enfim, a gente precisa trazer dinheiro para que a gente possa cumprir a nossa missão. A gente chegou então aí, né, às 4 horas, a gente chegou ao final da nossa